Na aula sobre entradas e saídas, o programa consultava repetidamente o botão para decidir quando acender o LED. Esse método, conhecido pelo termo inglês polling, é simples e pode ser suficiente em muitos projetos. Mas o que acontece quando o processador precisa executar outras atividades e o evento pode ocorrer a qualquer momento? Uma interrupção permite que um periférico solicite a atenção do processador. Nesta aula, veremos como essa solicitação é detectada, como a rotina de serviço é executada e quais cuidados tornam esse mecanismo seguro e previsível. Na consulta periódica, o programa pergunta se o estado mudou. Se a consulta for pouco frequente, a resposta pode demorar. Se for frequente demais, o processador pode gastar tempo verificando um evento que quase nunca acontece. Com uma interrupção, o programa continua executando outras atividades. Quando o evento ocorre, o circuito do periférico registra a solicitação e avisa o processador. Isso não torna a consulta periódica errada. A escolha depende da frequência do evento, do tempo de resposta necessário, da complexidade e dos recursos disponíveis. Uma interrupção pode ser produzida por uma entrada externa, como a borda gerada por um botão ou por um periférico interno. Temporizadores, conversores analógico-digitais, interfaces de comunicação e controladores de transferência de dados são fontes comuns. Em geral, o periférico registra uma condição em uma flag. Uma máscara determina se aquela fonte está habilitada, quando existe uma solicitação habilitada e as regras de prioridade permitem o atendimento. O controlador de interrupções apresenta o evento ao núcleo do processador. O processador termina ou interrompe de forma controlada o fluxo atual, salva as informações necessárias para continuar depois e localiza a rotina associada ao evento. Essa associação normalmente é feita por uma tabela ou vetor de interrupções. A rotina executada é chamada de rotina de serviço de interrupção. Ao terminar, uma instrução de retorno restaura o contexto e o programa continua a partir do ponto apropriado. Esse caminho exige tempo. O intervalo entre o evento e o início efetivo da rotina é chamado de latência de interrupção. Ela depende da arquitetura das interrupções temporariamente desabilitadas, das prioridades, da instrução e execução e de outras rotinas que já estejam sendo atendidas. Quando duas fontes solicitam atendimento, a prioridade ajuda o controlador a escolher qual será tratada primeiro. Algumas arquiteturas também permitem que uma interrupção de prioridade maior interrompa uma rotina de prioridade menor. Mas prioridade não cria tempo de processamento. Uma rotina longa pode atrasar todo o sistema. Uma solicitação também pode permanecer pendente enquanto está mascarada e ser atendida quando voltar a ser permitida. Por isso, prioridade e duração das rotinas e períodos críticos devem ser planejados em conjunto. A principal regra é manter a rotina curta. Ela deve reconhecer a interrupção ou eliminar sua condição de origem, capturar apenas os dados essenciais e avisar o restante do software. Operações demoradas, laços de espera, impressão extensa, acesso bloqueante e processamento complexo devem ficar fora da rotina. Em um sistema simples, a rotina pode definir uma flag. Em um sistema operacional de tempo real, ela pode notificar uma tarefa usando um mecanismo próprio para interrupções. Também é necessário verificar no manual como a flag do periférico deve ser limpa. Se a condição permanecer ativa, a rotina pode ser chamada repetidamente e impedir o avanço normal do programa. No exemplo do botão, a rotina define a variável evento-botão e o laço principal verifica essa variável. O qualificador volátil informa ao compilador que o valor pode mudar fora do fluxo normal do código. Entretanto, essa palavra-chave não torna qualquer operação atômica e não resolve todos os problemas de concorrência. Estruturas com vários campos, contadores maiores que a largura natural do processador e sequências de leitura escrita podem exigir uma seção crítica ou outro mecanismo de sincronização. O botão também pode produzir várias transições elétricas durante um único acionamento. Esse fenômeno é chamado de repique mecânico, também conhecido como bouncing. A filtragem do repique pode ser feita por circuito, por temporização ou por uma máquina de estados, mas não devemos inserir uma espera longa dentro da rotina de interrupção. Primeiro configuramos o botão com o resistor interno de elevação e habilitamos a detecção da transição do nível alto para o nível baixo. Também associamos a fonte à rotina correta e habilitamos seu atendimento. Quando o botão é pressionado, a rotina reconhece a interrupção e registra o evento. Ela termina rapidamente. O laço principal percebe a flag, executa o tratamento e continua as demais atividades. Agora o processador não precisa consultar o botão continuamente.
Mesmo assim, o projeto ainda deve considerar latência, repique, concorrência e a possibilidade de novos eventos ocorrerem durante o tratamento. Primeira pergunta: uma interrupção elimina completamente a necessidade de consulta periódica? Não. Os dois mecanismos são úteis e a escolha depende dos requisitos do sistema. Segunda pergunta: é uma boa prática executar uma operação longa e bloqueante dentro de uma rotina de interrupção? Não. A rotina deve ser curta e transferir o trabalho demorado para outro contexto. Terceira pergunta: declarar uma variável como volátil garante atomicidade e sincronização completas? Não. O qualificador evita certas otimizações, mas outros mecanismos podem ser necessários para proteger dados compartilhados. Nesta aula, acompanhamos o caminho entre um evento do circuito, o controlador de interrupções, a rotina de serviço e o retorno ao programa. Na próxima etapa da série, veremos como esse mecanismo aparece no desenvolvimento de drivers e na comunicação com periféricos.